E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa continua sendo a nossa 12ª aula, né? Agora, a parte 3, a gente vai falar sobre isomeria e encerrar essa 12ª aula, tá? Eu já adianto para vocês que isomeria, nós temos 3 tipos, né? A isomeria plana, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Bom, a isomeria plana ela é dividida em 5 tópicos, né? Em 5 partes, tá? Então, existem 5 tipos de isomeria plana, tá? E a gente vai estudar cada uma delas separadamente. Então vamos tentar entender primeiro o que é isomeria, né? O que essa palavra quer dizer. Bom, a palavra isomeria, ela quer indicar o quê? Sempre quando você tiver uma palavra com o prefixo iso, ela quer indicar alguma coisa que seja igual. Tá? Então tudo que começa com iso quer indicar uma equidade entre duas ou mais coisas. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falando de isomeria, a gente quer falar que existem duas moléculas que têm comportamentos diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. O que quer dizer isso? Que elas têm o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios, o mesmo número de oxigênios, mesmo número de nitrogênios e por aí vai. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos para vocês. Tá? Essa primeira molécula aqui, ela tem fórmula molecular. A gente pode contar aqui, ó, 2, 3 e 4 carbonos. Né? Então, essa molécula aqui ela tem 4 carbonos. Tá? O número de hidrogênios dela é 3 aqui, né? Mais 2, 5, mais 2, 7 e 8. Tá? Então, tem 8 hidrogênios. Tá? E o número de oxigênios, ela tem 2. Né? Então, ela tem 2 oxigênios. Posso colocar aqui como O2. Tá? Então, a fórmula molecular desse ácido aí, né? Que isso aí é um ácido carboxílico, a fórmula molecular dele é C4H8O2. Tá? Se eu fizer a mesma coisa para esse composto aqui, vai dar a mesma fórmula que está aqui. Tá? Vocês podem fazer isso aí de casa e aí vocês vão ver que dá a mesma fórmula. Ou seja, são dois compostos diferentes, né? Porque o primeiro é um ácido carboxílico e o segundo é um éster. Tá? São duas substâncias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Tá? Então eu posso falar que eles são isômeros. Ok? E aqui eu tenho um segundo caso, né? Ó, esse caso aqui de baixo. Eu tenho esse primeiro composto aqui, é um álcool, é o etanol, né? E ele tem 2 carbonos, tem 6 hidrogênios, né? Eu posso contar e eu vou ver que tem 6 hidrogênios, e um oxigênio. Tá? Então, a fórmula molecular do etanol é C2H6O. Se eu fizer a mesma coisa para esse composto aqui, eu vou encontrar essa mesma fórmula molecular. Tá? Então, eu posso falar que o etanol e esse éter aqui, né, que é o metílico, posso falar que esses dois compostos são isômeros, né, porque eles têm a mesma fórmula molecular. Tá? E aí fica a pergunta para vocês. Se eles são isômeros, isso quer dizer que eles têm a mesma fórmula molecular. Posso dizer também que eles têm o mesmo comportamento? De forma alguma, gente. É para isso que a gente estuda a isomeria, para a gente não falar que compostos que têm a mesma fórmula molecular têm comportamentos iguais. A gente não pode dizer isso sob circunstância nenhuma, a não ser que se trate do mesmo composto. Tá? Então, um átomo que você trocar de lugar numa estrutura química, você já muda completamente o comportamento dessa molécula. Tá? Então, essas moléculas que estão aí para vocês são moléculas que têm comportamentos muito distintos, mas que têm a mesma fórmula molecular. Tá? Então, vamos começar falando sobre isomeria plana. Eu falei para vocês, no começo, que isomeria plana tinha 5 tipos. Tá? E o primeiro tipo que a gente trabalha aí é a isomeria plana de posição. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho 3 compostos, né? Eu vou falar desses 3 primeiros casos aqui. Eu tenho 3 compostos que têm a mesma fórmula molecular, né? Ó, C5H12O, C5H12O, C5H12O.
Vocês estão vendo que o que muda nessas três estruturas é a posição da hidroxila. Tá, ó. Então aqui no primeiro exemplo, a hidroxila está nesse primeiro carbono aqui, ó. Ok? No segundo exemplo, a hidroxila está no segundo carbono. Tá, esse aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, tem o 3 e continua a numeração aí dessa cadeia. Tá? E no terceiro, a hidroxila está no carbono 3. Ó, 1, 2 e 3. Tá? Então, essas três estruturas, elas têm a mesma fórmula molecular, elas têm até a mesma função. Tá? E isso é importante, gente. Reparem que nesse tipo de isomeria, a função é a mesma. Tá? Isso é importante vocês prestarem atenção. Né? Se trata de uma função álcool, que é caracterizada pelo grupo OH. Né? Mas a posição do OH é diferente nos três compostos. Isso quer dizer o quê? Que eles vão ter propriedades diferentes, tá? Eles vão ter propriedades muito específicas, tá? Olha o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele se trata de hidrocarbonetos, tá? Então, a função aí é a mesma. É uma função hidrocarboneto. Mas, reparem que, nesse caso aqui, se trata de uma cadeia insaturada, ou seja, tem uma ligação dupla aqui, tá? E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que a dupla, nesse primeiro caso aí, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Tá? Agora, se eu for olhar para esse composto aqui, que está aqui do lado, né? A dupla está entre o carbono 1, 2 e 3. Tá? A dupla ligação está entre os carbonos 2 e 3, e não entre os carbonos 1 e 2, como nesse primeiro caso aqui. Tá? Esses dois compostos eles têm a mesma fórmula molecular, mas a posição da ligação dupla é diferente. Isso vai mudar a propriedade do composto. Tá? Terceiro caso, quando eu tenho uma ramificação, né? Quando eu tenho um substituinte, que nesse caso aqui é o metil, que a gente viu na aula passada. Tá? Nesse caso aqui, o metil está no carbono 1, 2. Né? O metil está no carbono 2. Nesse segundo caso aqui, ele está no carbono 1, 2 e 3. Tá? Então, mudou a posição do substituinte, né? Da minha ramificação. Tá? Então, são esses três tipos de isomeria plana que você pode encontrar. Você pode encontrar uma isomeria plana de um grupo funcional, que é o OH aqui nesse caso. Né? Você vê que o OH ele muda de posição. Antes ele estava no carbono 1, depois ele foi para o carbono 2, depois para o carbono 3. Você pode encontrar uma isomeria de posição para a ligação dupla. Né? A ligação dupla ela pode mudar de lugar nessa cadeia, como você pode ver no segundo caso. E você pode ter uma isomeria plana de posição para uma ramificação. Tá? Então, a ramificação aqui no primeiro caso, ela se encontrava no carbono 2. Depois ela foi para o carbono 3. Tá? Então, todos esses compostos aí, eles têm a mesma fórmula molecular. Tá? Nesse caso aqui, eles têm a mesma fórmula molecular. Nesse caso aqui também. E nesse caso aqui também. Tá? Mas a posição ou de uma insaturação, que é uma ligação dupla ou tripla, né? Ou de um grupo funcional, ou de uma ramificação, tudo isso pode mudar a propriedade do meu composto. Tá? Então, a isomeria plana de posição, ela não troca a função, gente. A função continua sendo a mesma. Tá? A gente vai ver mais ou menos como que isso acontece. Tá? A isomeria plana de posição, ela não muda a função, mas ela troca a posição de alguns destes elementos que eu falei para vocês. Tá? Então, vamos partir para a próxima isomeria plana. O segundo caso de isomeria plana que eu tenho é a isomeria de compensação. Tá? Vocês vão entender por que ela se chama assim. Bom, olha o primeiro caso aqui, o primeiro exemplo. Tem para vocês é uma função éter, certo? Os dois compostos que estão aí para vocês são funções éter. Só que perceba que no primeiro composto, antes do oxigênio, eu tenho 2 carbonos. E depois tenho 2 também. Agora, se eu for olhar para esse segundo composto, eu percebo que antes do oxigênio eu tenho só 1 carbono. E depois eu tenho 3. Tá? Então é como se eu tivesse pego esse carbono aqui,
eu estou colocando em azul, se eu tivesse arrancado esse carbono daqui e colocado ele do outro lado da cadeia, tá? Aí eu pergunto para vocês, mudou o composto? Com certeza mudou. Né? Agora são dois compostos diferentes, mas que eu posso dizer que são isômeros, né? Porque o número de carbonos continua o mesmo, o número de oxigênios continua o mesmo, o número de hidrogênios continua o mesmo. Tá? Se você contar aí, você vai ver que é a mesma coisa, né? A fórmula molecular no caso. Tá? Então, esses dois compostos são isômeros, né? São isômeros planos de compensação. Por que compensação? Porque foi aquilo que eu falei para vocês. É como se eu tivesse tirado esse carbono daqui e eu compensasse essa molécula colocando esse carbono aqui do outro lado, ó, como esse caso aqui. Tá? E aí eu teria algo parecido com essa molécula aqui. Tá? Então, é mais ou menos isso que acontece na isomeria plana de compensação. Se eu for olhar para o caso da amina, é a mesma coisa. Né? A diferença é que meu heteroátomo agora é o de nitrogênio. Ó. É ele que está entre carbonos. No caso dos éteres, o heteroátomo é sempre o oxigênio. Tá? Ó, do jeito que está aqui. No caso das aminas, o heteroátomo é o nitrogênio. Certo? Agora, se eu for olhar para o terceiro composto, são uma função éster, ok? Perceba que o oxigênio, ó, é o meu heteroátomo. Então, se eu contar o número de carbonos antes desse oxigênio e o número de carbonos depois, vai dar um valor diferente para esse composto aqui. Né? Conta o número de carbonos antes do oxigênio aqui do primeiro composto. Você vai ver que tem 1, 2, 3, 4 oxigênios. 4 carbonos, perdão. Se você for olhar para o segundo composto, você vai ver que antes do oxigênio, você tem 1, 2, 3 carbonos. Tá? Então, o número de carbonos antes do oxigênio é diferente do número de carbonos antes do oxigênio no outro composto. Certo? Então, essa é a isomeria plana de compensação. Agora vamos falar sobre a isomeria plana de cadeia. O que essa isomeria ela vai tratar? Bom, o caso da isomeria plana de cadeia, ela vai nos informar se a cadeia ela é normal, se ela é ramificada, se ela é aberta ou se ela é fechada. Tá? Então, olha o primeiro caso aqui. Ó. São dois compostos, né? É o 3-metilpentano e o hexano, que tem essa fórmula aqui. Ó. Tá? São dois compostos diferentes, como vocês estão vendo aí, né? Eles têm nomes diferentes, têm estruturas diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Tá? Só que eles são isômeros de cadeia. Por quê? Porque, olha só, a primeira cadeia que eu tenho aqui, que é a do 3-metilpentano, é uma cadeia ramificada. Vocês estão vendo que se eu seguir nesse caminho aqui, ó, mais ou menos, e chegar aqui nesse carbono, eu tenho uma bifurcação, né? Eu tenho um caminho para cá e tenho um caminho para cá. Ou seja, é uma cadeia ramificada. Certo? Agora, o hexano não. O hexano não tem ramificação nenhuma. É uma cadeia que você começa aqui, ó, e vai até o final, sem encontrar nenhuma bifurcação. Tá? Então, é uma cadeia diferente. Tá? Se trata de uma cadeia não ramificada, uma cadeia normal. Tá? Então, esses dois aqui, ó, se eles têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Mas eles são isômeros planos de cadeia. Né? Porque um é cadeia ramificada e o outro é cadeia normal. Agora, eu posso ter o caso, como está aqui no segundo aqui, de eu ter a mesma fórmula molecular. Se eu for contar o número de carbonos e hidrogênios nessas duas estruturas aqui, eu vou ver que são números iguais. Mas que eu posso perceber o seguinte. Esse primeiro composto aqui, ó, ele se trata de uma cadeia aberta. Né? Vocês estão vendo que é uma cadeia aberta. Já o segundo composto é uma cadeia fechada. Tá? Então, as duas cadeias aí são diferentes. Então, eles também são isômeros planos de cadeia. Tá? Então, eu posso ter esses dois casos. Ou eu posso ter esse primeiro caso aqui, que é quando eu tenho uma cadeia normal e uma cadeia ramificada.
ou eu posso ter esse caso aqui, que é quando eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Tá? Nesses dois casos, eu tenho isomerias planas de cadeia, certo? Agora eu tenho isomeria plana de função. Até um certo momento, a gente tinha visto só isomerias onde o substituinte mudava de posição ou o heteroátomo, né, ficava migrando na cadeia, que era a isomeria plana de compensação, ou no último caso aí que a gente viu que era da cadeia aberta ou cadeia fechada, ou se era uma cadeia normal ou ramificada. Mas em todos os casos, a função era a mesma. Se vocês voltarem o vídeo aí para vocês verem, vocês vão ver que nesses três últimos casos, a isomeria era sempre de mesma função, né? A função não mudava. Né? Mudava o carbono de posição, mudava o substituinte de posição, mas a função continuava a mesma. Agora eu vou tratar de funções diferentes. Então olha esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, se eu contar o número de carbonos que tem nesses dois compostos aqui, e o número de hidrogênios e o número de oxigênios, vai ser a mesma coisa, certo? Mas, olha só, um se trata de uma função ácido carboxílico, né? Esse cara aqui é um ácido carboxílico, por conta dessa carboxila aqui, e o outro se trata de uma função éster. Ah, ó, tá vendo que tem um CO aqui? Pois é uma função éster. Ou seja, são dois compostos que têm funções diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Tá? E tem um segundo caso aqui também, ó. Que função é essa? Essa função aqui é uma função álcool, né? São 3 carbonos, né? São 5, 7, se eu não contei errado, são 8 hidrogênios e um oxigênio. Tá? Se eu for olhar para esse segundo composto aqui, eu também vou ter 3 carbonos, também vou ter 8 hidrogênios e também vou ter 1 oxigênio. Tá? Mas se tratam de duas funções diferentes. No primeiro caso aqui é uma função álcool, aqui é uma função éter. Tá? Então eu tenho moléculas com a mesma fórmula molecular, mas com funções diferentes. Tá? E aí a gente chega no último tipo de isomeria plana, que é a isomeria plana de tautomeria, certo? A gente vai tratar dessa isomeria com muito cuidado, porque ela se trata de uma reação química. Pois é, ela se trata de uma reação química que pode ser do tipo cetoenólica ou aldoenólica. Calma que a gente vai entender isso, tá? Então, suponhamos que eu tenha esse primeiro composto aqui, ok? Se trata de uma acetona, como está mostrado aí. Acontece que esse composto ele pode sofrer uma reação, né, que vai entrar em equilíbrio. Né? Ó, as duas setinhas aqui estão demonstrando que essa reação ela entra em equilíbrio. E como que se dá esse equilíbrio? Né? Olha só o que acontece. Uma ligação covalente da ligação dupla entre carbono e oxigênio sai, ela é quebrada, e ela vem para esse carbono, para entre esses dois carbonos aqui. Ó, é isso que está acontecendo. E aí forma uma ligação dupla aqui. Aí, o que acontece? Na hora que essa ligação ela é quebrada e vai para entre aqueles dois carbonos, essa ligação aqui, ó, entre carbono e hidrogênio, ela também é quebrada. E esse hidrogênio aqui ele fica sozinho e vai se ligar diretamente a esse oxigênio. Tá? E aí ele fica assim. Tá? Perceba que eu apenas quebrei ligação e formei ligação. Tá? Eu não sumi com nenhum átomo aí. Então, o que acontece? Eu posso afirmar que esses dois compostos aqui têm fórmulas iguais. A fórmula deles, a fórmula molecular deles é a mesma, né? Porque eu só troquei os átomos de posição. Mas se tratam de duas funções diferentes. Né? Enquanto o primeiro composto se tratava de uma acetona, o segundo composto se trata de um enol. Né? Por isso que essa reação ela se chama
ceto-enólica, ou se trata de um equilíbrio ceto-enólico, né? Tem um segundo caso também de tautomeria, que é quando eu tenho, ao invés de uma acetona, um aldeído. Tá? É o mesmo princípio. Uma ligação covalente dessa dupla entre carbono e oxigênio é quebrada e ela vem parar aqui, ó, entre esses dois carbonos. Tá? Aí, quando essa ligação vem para cá, essa ligação entre carbono e hidrogênio aqui, ela é quebrada e vem parar em cima, né? E faz com que o hidrogênio vá parar em cima desse oxigênio, né? E aí fica assim, ó, o oxigênio mais o hidrogênio e aquela ligação dupla que se formou entre carbono e carbono aqui, tá? E esse também é um composto enólico, né? É um enol. Só que agora, ao invés de eu ter uma isomeria ceto-enólica, eu tenho uma isomeria aldoenólica, né? Uma isomeria que existe entre aldeído e enol. Tá? É um pouquinho difícil de entender isso, mas acho que você consegue pegar o ritmo se você trabalhar, né, estudar mais com essa parte de isomeria, tá? Mas é uma isomeria bem específica, dificilmente ela cai para vocês, tá? Agora a gente vai tratar de outra isomeria, né? Até agora a gente viu os tipos de isomeria plana. Agora a gente para de trabalhar com isomeria plana e a gente trabalha com isomeria geométrica, né? A isomeria geométrica ela pode ser dividida entre dois tipos, que é a isomeria cis e a isomeria trans. A gente vai ver a diferença entre elas. Então, eu tenho aqui no primeiro caso, ó, aliás, eu tenho dois compostos, né, que a princípio são os mesmos. Tá, ó. Veja por que esse composto, ele não se trata, esses dois compostos, eles não se tratam de isômeros planos. Lembra que nos isômeros planos eu tinha 5 tipos, né? Era isomeria plana de posição, de compensação, de cadeia, de função e de tautomeria. Tá? Nesse caso aqui eu teria algo semelhante à isomeria plana de posição, né? Mas veja por que não é isomeria plana de posição. Eu tenho um cloro ligado ao primeiro carbono e tenho um cloro ligado ao segundo carbono. Nesse segundo caso aqui, ó, eu tenho um cloro ligado ao primeiro carbono e tenho um cloro ligado ao segundo carbono. Ou seja, é quase o mesmo composto. O que vai mudar aqui? Vai mudar que no primeiro caso eu tenho esses dois cloros aqui, ó, do mesmo lado. Tá? Se eu passar uma reta aqui no meio, de forma que essa reta fique em cima da dupla ligação entre carbonos, eu vou ver que os cloros eles estão do mesmo lado. Enquanto nesse segundo caso aqui, ó, os cloros estão em lados diferentes. Eu tenho um cloro aqui do lado de cima e outro embaixo. Tá? Então, olha só. Eu acho que eu coloquei aqui. Tá aí, ó. Eu vou passar uma reta em cima da ligação dupla e vou ver. Se os meus substituintes estiverem do mesmo lado, eu vou ter uma isomeria cis. Tá? Agora, se os meus substituintes estiverem de lados diferentes, eu vou ter uma isomeria trans. Ok? E por que é importante a gente saber disso? Vai mudar a propriedade do composto até nesse caso, Gustavo? Vai. Vai, sabe por quê? Porque se vocês lembrarem da aula de geometria molecular, vocês vão ver que o cloro ele tem uma certa eletronegatividade. Né? Então ele tende a puxar elétrons para cima dele dessa forma aqui. Tá? Então os elétrons eles vão nesse sentido. Esse outro cloro aqui também tende a puxar os elétrons para cima dele. Então aqui eu vou ter uma outra força atuando, né? Puxando os elétrons nesse sentido. Consequentemente, se eu somar essas duas forças aqui, né, como se essas setinhas aqui fossem forças, eu vou ter uma força resultante aqui para cima, ó.
Ou seja, os dois cloros do mesmo lado, eles tendem a puxar os elétrons dessa molécula para a parte de cima. Consequentemente, aqui em cima cria-se um polo negativo. E embaixo cria-se um polo positivo, né? Porque fica carente de elétrons. Acontece que nesse segundo composto aqui, que é a isomeria trans, esse evento ele não ocorre. Por quê? Porque um cloro puxa os elétrons nesse sentido e o outro cloro puxa os elétrons nesse sentido. Então, meio que um anula a força do outro. E essa molécula ela não cria polos. Tá? Então, é uma molécula mais apolar do que essa molécula cis aqui. Tá? Então, vocês viram que já alterou a propriedade. Né? Eu não troquei cloro de posição, né? Não troquei a função, não troquei posição da ligação dupla, não troquei nada. A única coisa que eu troquei foi o cloro de lugar na geometria. Antes o cloro estava para cima e agora o cloro está para baixo. Tá? Então, eu fazendo isso, eu troco a propriedade da molécula. Tá vendo como é muito específico esse tipo de isomeria? Pois é. Aí, no primeiro caso, eu tenho 1,2 de cloreteno. E no segundo caso, eu também tenho 1,2 de cloroeteno. A diferença é que, no primeiro caso, eu tenho um cis 1,2 de cloroeteno. E no segundo caso, eu tenho um trans 1,2 de cloroeteno. Ok? Então, vamos tratar da geometria no que tange a isomeria geométrica. Né? Por que ela se trata de uma isomeria geométrica? Porque repare o seguinte, vamos supor que eu pegue uma molécula que nem o eteno, né? Que é essa molécula que está aqui. Eu peguei essa molécula e arranjei ela no espaço de forma que a ligação dupla entre os carbonos ficasse alinhada com um plano imaginário que tem aí. Aí, repare vocês que eu substituí esse hidrogênio aqui por um cloro e esse outro hidrogênio aqui por um cloro. E aí eu formei esse novo composto aqui, que é 1,2 de cloroetileno, ou 1,2 de cloroeteno, né? Que é aquele composto que estava no slide anterior. Repare que nesse caso, os dois cloros, eles estão do mesmo lado do plano imaginário. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse cloro aqui, ó, e inverti ele de posição com esse hidrogênio aqui de baixo. Com isso, eu formei um novo composto, que é esse aqui. Também se trata de 1,2 de cloroetileno, mas agora os cloros estão em lados opostos do plano imaginário que eu coloquei aí. Nesse caso aqui, ó, esse cloro aqui está para baixo e esse cloro aqui está para cima do plano. Então, são dois compostos diferentes, apesar da posição dos cloros serem as mesmas, da função ser a mesma, da posição da ligação dupla ser a mesma, são dois compostos diferentes, tá? Então, essa isomeria ela vai gerar isômeros, só que com propriedades muito diferentes, né? Como está colocado aí para vocês, a polaridade, o ponto de ebulição e a densidade. Reparem por quê. Né? A polaridade eu já falei no slide anterior para vocês. Mas, não só a polaridade da molécula vai ser afetada, como também o ponto de ebulição e a densidade. Primeiro, vamos tentar entender por que o ponto de ebulição é afetado. Vamos supor, nesse primeiro caso aqui, ó, da isomeria cis, né? Vocês perceberam no slide anterior que esse tipo de isomeria tem um polo negativo aqui do lado dos cloros e um polo positivo aqui do lado dos hidrogênios. Então, vocês concordam comigo que essas moléculas, né, se eu pegar uma molécula cis de dicloretileno, pegar outra molécula cis de dicloretileno, essas duas moléculas elas vão se atrair através desses polos e vai ser muito difícil separar essas duas moléculas, né, porque elas têm uma forte atração devido à diferença dos polos? Sim, vai ser muito difícil separar duas moléculas cis de dicloretileno. Tá? Consequentemente, eu posso falar o quê? Que eu preciso fornecer muito calor, muita energia para poder separar essas moléculas, né?
Se eu tenho que fornecer muita energia para poder separar essas moléculas, quer dizer que o ponto de ebulição dessas moléculas vai ser um pouco mais alto do que para moléculas do tipo trans, que nem essa aqui. Essa molécula trans aqui, vocês viram que ela não tem polo. Então, elas já ficam meio que separadas por natureza, né? É só eu chegar e fornecer um pouquinho só de energia, e essa pouca energia vai conseguir separar uma molécula trans da outra. Tá? Consequentemente, ela vai ter um ponto de ebulição menor. Né? Eu preciso fornecer pouco calor para poder separar essas moléculas. Já a densidade, como é que ela pode ser afetada? Vamos supor que eu pegue a molécula cis, que é a molécula aqui de cima, né? Eu sei que ela tem polos negativo e positivo. Consequentemente, eu sei que se chegar outra molécula cis perto dessa aí, elas vão se atrair através dos polos. Né? Isso faz com que as moléculas elas fiquem muito mais próximas, muito mais juntinhas. Né? Consequentemente, elas vão ocupar um volume menor. Tá? Olha aqui na fórmula da densidade. Ó. Se eu diminuir o volume, eu vou estar fazendo o que com a densidade? Eu vou estar aumentando, né? Eu aumento a densidade. Tá? Então, as moléculas cis, como nesse caso aí, elas tendem a ser um pouco mais densas. Tá? Agora, se eu pegar a molécula trans do 1,2 de cloretileno, eu percebo que ela não tem polo. Tá? Então, elas ficam um pouco mais separadas umas das outras. Tá? Isso quer dizer o quê? Que eu estou tendendo a aumentar o volume. Né? Ó, então, olha aqui na fórmula. O volume aumenta. O que acontece com a densidade, então? A densidade cai, né? Então, a densidade diminui. Tá? Então, propriedades físicas são alteradas, né, de acordo com a isomeria geométrica que você tem. Tá? Então, é por isso que a gente também precisa estudar a isomeria geométrica. Acontece que compostos cíclicos também apresentam isomeria geométrica. Tá? Então, olha só. Eu tenho um composto cíclico aí, né, que é o diclorociclopropano. Né? E nesse primeiro caso aqui, ó, vocês percebem que os cloros eles estão apontados para a parte de baixo. Né? Os dois estão para baixo. Já no segundo caso, um está para cima, que é esse cloro aqui, e o outro está para baixo. Tá? Então, essa isomeria ela se trata de uma isomeria trans. Né? Os cloros estão em lados diferentes. Tá? Tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, é uma coisa interessante, né, que é a respeito dessas cadeias carbônicas, que tem muitos carbonos e algumas insaturações. Né? Elas têm efeitos um tanto específicos que permitem a gente estudar a fluidez, por exemplo, da membrana das nossas células. Tá? A gente vai entender melhor isso aí. Aí tem um texto para vocês que eu vou ler. Vou traduzir, ele não é tão importante, né? Mas eu decidi colocar assim porque era melhor. Que ele fala assim: a estrutura geométrica das cadeias carbônicas ao redor da ligação dupla também afeta o ponto de fusão. A estrutura cis é mais estável e tem maior ponto de fusão do que a estrutura cis. Tá? O que ela quer dizer com isso? Bom, perceba o seguinte. Nessa primeira estrutura aqui, que se trata do ácido oleico, eu tenho uma estrutura cis. Né? Por quê? Porque eu tenho os hidrogênios do mesmo lado. Ó. Vocês estão vendo que esses hidrogênios aqui eles se encontram do mesmo lado. Se eu passar uma reta aqui, né, eu percebo que os hidrogênios ficam do mesmo lado. Perceba que essa cadeia ela é toda irregular. Né? Ela tem lá como se como se fossem ramificações. Né? E essas irregularidades na estrutura faz com que ela tenha menor atração, né, menor contato com outras moléculas. Né? Imagine que você tem uma molécula dessa, e essa molécula ela tenta se aproximar de outra que é parecida com essa. Vocês estão percebendo que essas montanhas, né, esses morros que tem nessa estrutura, dificultam a interação, o contato dessa molécula com outras. Né? Ou seja, as moléculas elas tendem a ficar mais afastadas umas das outras com essa estrutura. Tá? Consequentemente, fica mais fácil você separar uma molécula da outra.
Concorda comigo? Se elas estão muito separadas, né, devido a essas irregularidades na estrutura, fica mais fácil separá-las umas das outras. Consequentemente, isso faz com que eu tenha um ponto de fusão menor. Tá? Então, essa estrutura cis aí, ela tem um ponto de fusão menor. Se eu comparar com essa estrutura aqui de baixo. Olha como é que é essa estrutura. Eu vejo que se trata de uma estrutura trans, né? Por quê? Porque se eu passar uma reta aqui, ó, em direção à ligação dupla, eu vejo que um hidrogênio fica de um lado e o outro hidrogênio fica do outro. Reparem que, nesse caso aqui, a molécula ela tem uma regularidade muito grande. Né? Ela fica desse jeito aí, nessa forma aí, o tempo inteiro, né? Ó, ela fica assim, ó. Ela fica, e vai assim até o final. Eu fiz tudo torto aí por causa do mouse, mas acho que vocês entenderão o sentido. Vocês estão vendo que essa molécula ela mantém uma regularidade do começo ao fim. E isso facilita a interação dela com outras moléculas. Então vamos supor que chegue outra molécula dessa, né? Outra molécula trans, igual a essa. E você sabe que ela vai interagir muito bem com essa molécula que está aí. Né? Por quê? Porque não tem aqueles morros ali que tem na primeira molécula para atrapalhar essa interação. Então as moléculas elas ficam muito mais próximas umas das outras. E isso dificulta a separação entre elas. Certo? Consequentemente, eu tenho que fornecer muito mais energia para poder separar essas moléculas. Então elas vão ter um ponto de fusão maior. Repare aqui, ó, para o ácido oleico, que é dessa primeira molécula aqui, o ponto de fusão é 13 graus. Para o ácido elaídico, que é essa molécula aqui, o ponto de fusão é 45 graus. Ou seja, é quase 3 vezes maior. É um pouco mais, né? Então vocês estão percebendo que a estrutura cis, que é a primeira estrutura aí, ela tem uma estabilidade menor do que a estrutura trans. Né? Por quê? Porque a estrutura trans ela interage muito bem com as outras moléculas. Né? Ela tem esse padrão aí de segmento que facilita a interação dela com outras moléculas. Já a estrutura cis não tem esse padrão. Né? Ela dificulta, na verdade, a atração com outras moléculas. Tá? Então, era só isso que eu queria comentar com vocês mesmo. Né? Isso também vai determinar se a molécula ela tende a ser mais fluida, né? Se ela tende a ser mais líquida ou se ela tende a ser mais sólida. Tá? Então, nesse caso aqui, o ácido elaídico ele tende a ser mais sólido do que o ácido oleico. Tá? Agora a gente vai tratar sobre a isomeria ótica. Né? O que é essa isomeria ótica que vocês vão ver em alguns livros e até na internet? Né? Quando a gente vai tratar desse tipo de isomeria, a gente sempre fala desse experimento. Né? Esse experimento ele consiste basicamente em fazer o seguinte. Eu pego uma fonte de luz aí, como por exemplo uma lâmpada, né? Uma lâmpada com luz branca, né? E a luz branca, ela tem vários comprimentos de onda, né? E ela tem várias ondas que se propagam em direções diferentes. Tá? Então vamos supor aqui, ó. Cada uma dessas setinhas aqui corresponde a uma direção de propagação de uma onda da luz. Certo? É claro que não tem só essas, né? Tem infinitas direções aqui de propagação da luz, né? Tem várias. Tem várias, tá? E aí você vai propagando a luz em várias dessas direções. Acontece que quando você passa essa luz por uma placa dessa, em que você tem um feixe, por exemplo, aí na vertical, apenas a luz que é propagada na direção vertical vai ultrapassar essa placa. Então repare o seguinte, antes dessa plaquinha aqui, você vê a luz se propagando em várias direções, né? Como você está vendo aqui. Quando a luz passa por essa placa, que tem aqui feixes na vertical, apenas uma parte da luz que está se propagando no sentido vertical vai ultrapassar essa placa. Então repare só, aqui depois da plaquinha vocês estão vendo uma onda, né, que é essa onda aqui, se propagando na vertical.
né? Quando você pega uma luz, né, uma luz que a gente chama de luz polarizada, né? Ou seja, é uma luz que agora ela está se propagando em apenas uma direção. Quando você pega essa luz polarizada e passa, incide, né, sobre uma amostra que a gente vai chamar de substância opticamente ativa, a gente vai ver o que é isso. Essa luz ela pode desviar, né, como está aí para vocês, ela pode desviar para a esquerda ou ela pode desviar para a direita. Tá? Então repare só. Antes dessa luz polarizada, que é essa onda aqui, né, que eu coloquei para vocês. Antes dessa luz polarizada incidir sobre a amostra, ela está se propagando num sentido vertical. Quando ela incide sobre a amostra, que é opticamente ativa, ela desvia numa direção. Né? Tá vendo que aqui ela ficou inclinada, ó. Né? E ela pode ser inclinada para a esquerda ou ela pode ser inclinada para a direita. Tá? E quando a gente tem esse fenômeno, a gente diz o seguinte: quando a luz desvia para o lado direito, eu posso falar que esse isômero, que essa substância que está aqui dentro, se trata de um isômero destrógeno. Quando a luz desvia para o lado esquerdo, eu posso falar que eu tenho uma substância opticamente ativa, né? Um isômero levógeno. Tá? Pois bem, esses nominhos aí vocês vão ver algumas vezes quando vocês estiverem estudando isomeria óptica, tá? Mas em geral eles não são tão importantes quanto entender quando você tem uma isomeria óptica, que é o que a gente vai estudar agora, tá? Essa primeira parte aqui é só para você entender o princípio dessa isomeria mesmo. Então vamos supor que eu tenha essa substância aqui, ó. Tá? É o clorofluorbromo metano. Tá? Vou supor que eu pegue essa estrutura, né? Ela tem uma estrutura tetraédrica, e eu coloque essa estrutura na frente de um espelho. Né? O reflexo dessa imagem vai ser esse aqui, ó. Tá? É como se eu tivesse pego uma molécula, colocasse na frente de um espelho e olhasse para a imagem dela no espelho. A imagem dela no espelho vai ser essa aqui. Vocês estão vendo que não mudou nada. Tá? Não mudou absolutamente nada. Mas acontece que agora essa segunda imagem aqui que é formada, ela se trata de uma outra molécula. Mas Gustavo, eu só tenho uma imagem de uma molécula. Como que pode ser outra molécula? Pois é, gente. Uma dessas moléculas, ela vai desviar aquela luz polarizada que a gente viu no slide anterior para o lado esquerdo. E a outra molécula vai desviar para o lado direito. Teoricamente não tem como a gente saber isso, né? A gente só sabe disso quando a gente faz o experimento. Tá? É por isso que essa parte não costuma ser tão importante. Mas o que vocês têm que entender é que quando eu pego uma molécula, coloco ela na frente do espelho, eu vou ter uma imagem. E essa imagem ela é referente a uma outra molécula que tem propriedades diferentes. Pois é. Em geral, essas duas moléculas elas têm a maioria das propriedades físicas basicamente iguais. Mas as propriedades químicas mudam e mudam drasticamente. Tá? Vocês estão percebendo aí que as duas moléculas têm o mesmo número de carbonos, mesmo número de bromos, mesmo número de cloros, de flúor, de bromo, de hidrogênio. Né? Não muda o número de átomos que tem em cada estrutura. Né? E o arranjo dessas duas moléculas é muito parecido. Tá? É muito parecido. Mas eles têm propriedades químicas diferentes. Né? Reparem que quando eu pego uma molécula, né, e tento colocar sobre a outra, eu tenho átomos em posições diferentes. Então vamos supor que eu pegue essa primeira molécula aqui, ó, e coloque ela aqui. Ela vai ficar dessa forma. Tá? E aí, outro detalhe, gente, que eu não comentei para vocês. Quando você tem essa linha cheia aqui, eu acho que vai até aparecer na próxima parte, né? Mas vou falar já agora. Quando você tem essa linha cheia aqui, quer dizer que o átomo está saindo da tela. Tá? Essa linha cheia está indicando que a ligação está saindo da tela.
E essa linha tracejada aqui, ó, ela está indicando que a ligação está entrando na tela. Então, ela está para trás. Tá? É só uma questão de geometria mesmo. Tá? Então, vamos supor que eu pegue uma molécula dessas e coloque ela aqui em cima. Tá? E aí, eu pego a outra molécula e coloco ela aqui embaixo. Tá? Reparem, eu não vou conseguir sobrepor uma sobre a outra. Como assim, Gustavo? Eu não vou colocar essa estrutura aqui em cima sobre essa aqui, sem que haja uma diferenciabilidade entre elas. Reparem que se eu colocar essa molécula de cima sobre a molécula que está embaixo, o cloro vai ficar em cima do cloro, né? Esse cloro aqui vai ficar em cima desse cloro aqui, esse bromo vai ficar em cima desse bromo aqui, mas esse hidrogênio aqui, ele não vai ficar sobre o hidrogênio da outra molécula, ele vai ficar sobre um flúor. E o flúor da primeira molécula aqui em cima vai ficar sobre o hidrogênio da outra molécula. É uma questão bem complicada, né, de você entender assim de início, né? Realmente porque você precisa ter uma visão geométrica das moléculas, tá? Mas a gente diz que esses isômeros eles não são iguais exatamente por conta disso, porque em um caso eu tenho os substituintes, no caso aqui o flúor e o hidrogênio, em uma posição, e no outro caso eu tenho esses mesmos substituintes em posições diferentes. Repare que aqui, ó, o hidrogênio está para trás e o flúor está para frente. No primeiro caso aqui, eu tenho o flúor para trás e o hidrogênio para frente. Tá? Então, essas duas moléculas elas têm propriedades químicas diferentes devido a esse arranjo geométrico, certo? Ele é bem complicadinho de você entender assim na primeira parte, tá? Mas o fundamental de vocês entenderem é o seguinte. Eu acho que a gente vai até comentar isso mais para frente, mas eu vou já comentar agora para adiantar para vocês. Eu tenho essa isomeria quando eu tenho os 4 substituintes diferentes. Então, repare aqui, ó. Eu tenho um cloro, eu tenho hidrogênio, eu tenho flúor e eu tenho bromo. Tá? Os 4 substituintes são diferentes. Tá? Vamos supor que ao invés de bromo aqui, eu colocasse um cloro. Eu deixaria de ter uma isomeria óptica. Tá? Eu não teria mais essa isomeria. Certo? Então é obrigatório na isomeria óptica que eu tenha os 4 substituintes diferentes. Tá? Então vamos lá. Ó. Aí, como eu estava falando para vocês no slide anterior, né, como que a gente identifica que uma substância é um isômero óptico, né? Ou seja, uma substância opticamente ativa. Pois bem, eu vou identificar isso quando os 4 substituintes forem diferentes, como eu já comentei para vocês. Tá? Então, repare aqui, eu tenho um carbono que está fazendo 4 ligações simples. Né? Isso também é obrigatório. Tá? Ele tem que fazer 4 ligações simples, né? Onde cada substituinte é diferente um do outro. Tá? E aí eu falo que esse carbono aqui do meio é um carbono quiral ou carbono assimétrico. Certo? Nesse caso eu tenho um isômero óptico, né? Eu posso ter isomeria óptica. Então vamos tentar fixar um pouco esse conhecimento, né? Vamos falar sobre o ácido lático, né? O ácido lático, que é um ácido que é produzido no leite, né? Quando ele vai passando, vai chegando a época de validade dele, ele vai começando a produzir esse ácido aí, né? Pois bem, esse ácido, eu reparo que tem um carbono nele, que é representado com um asterisco aqui, né? E esse carbono é o carbono quiral, tá? Por isso que ele está com esse asterisco. Por que ele é o carbono quiral? Porque ele tem 4 substituintes diferentes. Reparem que um substituinte é o metil, o outro é o hidrogênio, o outro é a carboxila e o outro é a hidroxila. Tá? Então são 4 substituintes diferentes. Portanto, eu posso dizer que esse composto aí, ele admite isomeria óptica. Certo? Agora, vamos supor que eu coloque ele no espaço. Né? Vamos analisar como é que ele é no espaço. Eu estou vendo ele aqui, ó, dessa forma. Certo? O carbono quiral no meio do tetraedro
e cada substituinte em uma ponta desse tetraedro. E aí, o que eu faço? Eu pego um espelho e coloco na frente dele, né? E aí eu tenho esse reflexo aqui, ó. Tá? Esse reflexo aqui é quase a mesma coisa que o meu composto. Só que tem um porém. Esse composto aqui que está refletido no espelho, ele tem propriedades químicas diferentes do que a minha molécula original, que é essa aqui. Tá? Então, aí nesse caso agora eu tenho duas moléculas com propriedades químicas diferentes. Né? Se eu colocar essas duas moléculas naquele experimento lá, acho que de 2 slides atrás, uma dessas moléculas vai desviar a luz polarizada para o lado esquerdo e a outra molécula vai desviar a luz para o lado direito. Por que isso acontece? Não sei, gente. Não me pergunte isso, mas isso acontece. Tá? E isso quer dizer o quê? Que essas duas moléculas elas vão ter propriedades químicas muito diferentes. Tá? Que vocês precisam entender é isso. Tá? Que um isômero óptico é a imagem refletida no espelho do outro isômero óptico. Certo? É isso que vocês precisam entender. Então vamos olhar para esse composto aí, ó, para ver se vocês entenderam o que é isomeria óptica. Esse composto aí, ele tem isomeria óptica? Não, ele não tem. Né? Por que ele não tem? Porque para você ter um isômero óptico, você precisa ter um carbono que se liga a 4 substituintes diferentes. Então aqui nesse caso eu tenho o hidrogênio, é um substituinte, e eu tenho 3 cloros. Tá, ó. Tenho 3 cloros. E esses 3 cloros, eles são iguais. Essas se tratam dos mesmos elementos. Tá? Então eu tenho 3 substituintes iguais. Então eu não posso ter isomeria óptica nesse caso. Tá? Então eu não posso ter essa isomeria. Tá? É aquele detalhe que eu tinha comentado com vocês já, né? Só para deixar vocês a par disso, né? Para vocês, se vocês quiserem anotar aí no caderno de vocês. Essa linha tracejada indica que a ligação está entrando na tela. Tá? E essa linha cheia aqui, ela quer indicar que a ligação está saindo da tela. Tá? Enquanto essas duas ligações aqui, ó, elas, é como se elas estivessem grudadas na tela, do jeito que elas estão aí. Certo? Tem um caso, que é o caso da talidomida. É um caso que ocorreu em 1959. Esse medicamento, inicialmente, ele era utilizado para melhorar a qualidade do sono. Então, pessoas que tinham muita insônia tomavam esse remédio para dormir melhor. Né? Ou aquelas pessoas que ficam acordando toda hora, né, durante a noite. Pois é, a talidomida ela resolvia esse problema. Um tempo depois ele passou a ser utilizado por gestantes, né, para melhorar os enjoos matinais. Acontece que em 1959, um jornal, através, né, de algumas pesquisas feitas na época, um jornal alemão relatou que 161 bebês haviam sido afetados pela utilização da talidomida pelas mães. Né? Então, esse jornal ele relatou que vários defeitos congênitos nesses bebês estavam associados à utilização da talidomida, né? O que fez com que o fabricante dessa droga interrompesse a fabricação dela. Né? Tempos depois, outros países seguiram a proibição da talidomida. Tá? Mas o que vem aqui em discussão nesse aspecto é o seguinte, gente. Não tem como a gente liberar a utilização de um medicamento para uma doença, né? Ou até mesmo para um evento como o enjoo, por exemplo, que não é uma doença. Não tem como a gente liberar um medicamento ou defender a utilização de um medicamento para uma certa circunstância se a gente não sabe quais são os efeitos químicos e biológicos dessa droga. Né? Em discussão, nesse momento, a gente está querendo resultados, a gente está querendo respostas sobre a utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina para a Covid-19. Né? Enquanto o presidente está na TV falando, defendendo
a utilização desses medicamentos para Covid-19, sendo que ainda não existem estudos efetivos sobre isso, né? Existem casos como esse da talidomida, em que estudos não foram feitos adequadamente e esse medicamento veio a prejudicar muitas pessoas. Né? No caso aí está falando 161 bebês. Mas deve ter sido muito mais, gente. Deve ter sido muito mais, porque esse medicamento ele foi proibido na Alemanha e na Inglaterra naquela época, mas não foi em todos os outros países. Nos outros países, a proibição dele veio depois. Então, consequentemente, muitas outras pessoas também foram prejudicadas pelo uso da talidomida. Tá? Então, a gente conclui o seguinte. Não defendo o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para a Covid-19 se não existem resultados concretos sobre o seu uso para essa doença. Tá? Não tem como a gente querer defender a utilização de um medicamento para uma doença se a gente não sabe concretamente como que esse medicamento vai agir contra essa doença. Né? A gente não vive no mundo da alquimia mais. Tá? A gente vive no mundo da ciência. A gente vive no mundo dos estudos, das comprovações científicas. A gente não pode ficar se baseando numa coisa que está na nossa cabeça. Ai, meu Deus, a cloroquina deve salvar vidas. Deve salvar milhões de vidas. Que nem o Bolsonaro também queria liberar a utilização da fosfetanolamina, que era a pílula do câncer. Né? Cara, não tem como um parlamentar criar um projeto de lei permitindo a fabricação e a comercialização de um medicamento contra o câncer se não existem estudos feitos sobre esse medicamento. Tá? Isso é de uma irresponsabilidade muito grande, ainda mais para uma pessoa que ocupa o maior cargo executivo do país. Tá, gente? Então, muito cuidado quando a gente discute esses assuntos. Tá? Esses assuntos são delicados, são assuntos que merecem atenção, né? E são assuntos que a gente tem que deixar para os cientistas e pessoas da área estudarem e concluírem seus estudos. Tá? Tá, então essa é a estrutura da talidomida. Tá? Onde tem esse asterisco aqui, né? Para quem não conseguiu enxergar, aqui um asterisco, é o carbono quiral. Tá? Então é onde vai ter a isomeria óptica. Tá? Vocês estão vendo que as duas estruturas, uma é reflexo da outra. Tá? Quando eu tenho a mistura na proporção de 50%, 50% desses dois isômeros, eu tenho uma mistura chamada de mistura racêmica. Tá? Então é só isso que eu queria comentar com vocês. Eu não vou entrar no mérito desse R e desse S enantiômero que está aí para vocês, porque isso é irrelevante, né? Mas para quem vai seguir carreira na graduação de Química, é importante, tá? E é interessante também, né? Se você gosta de Química, se interessa por essas estruturas, isso é uma coisa até legal de comentar. Eu posso até comentar com vocês se vocês quiserem, tá? Mas no momento isso não é oportuno. Então vamos entrar nas questões, né? Coloquei alguns exercícios para vocês, né? E um exercício aí é o do Enem de 2018, tá? Ele fala assim: várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São chamados isômeros, como ilustrados nas estruturas. Aí ele coloca duas estruturas aí e fala assim: entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Aí coloca lá, né? 5 isomerias que a gente pode identificar. Bom, gente, uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. O que há de diferente em uma estrutura para outra? O que há de diferente é que nessa estrutura aqui, ó, a hidroxila está apontando para frente da tela. Né? Lembra que eu falei que essa linha cheia aqui, ela quer indicar que a ligação está saindo da tela? Pois é. E nesse caso aqui, ó, a ligação ela está entrando na tela. Tá? Isso quer dizer o quê? Que se a posição do meu substituinte está mudando, né, eu tenho, no caso, então, dois componentes, dois compostos diferentes. Né? Aqui ainda tem, né, se você já for
bem treinado, você sabe que aqui ainda tem um hidrogênio, né? Que ele não é representado nessas estruturas, mas eu posso colocar ele aqui, ó. Tá? E com isso, eu posso perceber o seguinte, né? Eu tenho que esse carbono aqui, ele é um carbono quiral, tá? Ou seja, ele está ligado a 4 substituintes diferentes. Ó, um substituinte aqui é o metil, o outro é a hidroxila, o outro é a carboxila e o outro é o hidrogênio. Tá? Então são 4 substituintes diferentes. Consequentemente, eu tenho o quê? Uma isomeria ótica. Tá? A resposta aqui, então, é a letra A. Tá certo? Se eu for olhar, analisar o segundo composto aqui, é a mesma coisa, né? Um é o isômero do outro, então esse composto aqui também tem isomeria óptica. A outra questão do Enem de 2018, né? Tem um texto enorme aí, eu não vou ler esse texto para vocês, senão eu vou ocupar muito tempo. Tá? Mas basicamente o que ele fala é o seguinte. Eu tenho uma estrutura química, né? Que quando recebe luz, ela faz alguma coisa, né? E forma outra estrutura química, que é essa estrutura aqui. Tá? Reparem que uma estrutura tem uma certa diferença da outra, né? Que diferença é essa que ele está falando? Bem, aqui no meio, né, ele dá um zoom, né? E eu tenho duas estruturas. Na primeira estrutura, eu tenho uma ligação dupla entre dois átomos de nitrogênio, tá? Onde eu coloquei em vermelho aí para vocês. Tá? Bem pequenininho aqui, ó. Deixa eu apagar e fazer de novo. Tá? Aqui, ó. Tá? Ele dá um zoom aí na estrutura, na primeira estrutura, e eu vejo que tem uma ligação dupla entre dois nitrogênios, né? Como é que eu sei que são dois nitrogênios? Porque ele está falando aqui, né? Ó, nitrogênio é a bolinha preta. Tá? Se eu passar uma reta em cima dessa ligação dupla, na mesma direção da ligação, né? Eu vejo que eu tenho os dois substituintes em lados diferentes, né? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que esse substituinte aqui, ele está na parte de cima e esse outro substituinte, ele está na parte de baixo. Tá? Então, se trata de uma isomeria trans. Agora, quando esse composto ele recebe luz, ele fica sobre essa forma aqui, ó, onde eu posso passar uma reta sobre a ligação dupla, e aí eu percebo que os dois substituintes estão do mesmo lado, ó. Tá? Portanto, se trata de uma isomeria cis. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: uma molécula absorveu luz, né, e acabou virando outra molécula, que é essa aqui, né, que tem uma isomeria diferente. Consequentemente, eu posso dizer que essa reação que ocorreu aí é uma reação de isomerização, ou seja, eu formei um isômero, né? Portanto, a resposta que ele quer aí, ele fala assim, ó, o fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do... Aí ele coloca aí 5 eventos, né? E o evento que eu estou falando aí para vocês é o evento de isomerização, né? Portanto, a resposta aqui é a letra B, a isomerização das ligações N-N. Tá? Antes ele estava na forma trans, e aí ele absorveu luz, né? Promoveu um movimento molecular, que ele está falando aí, e formou a forma cis, certo? Agora a questão do Enem de 2012. Ele fala assim, motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Antes de mais nada, eu tenho que destacar aqui no texto informações muito importantes, né? Ele fala que compostos com maior octanagem são compostos com cadeias carbônicas
menores com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Tá? Então, são esses 3 dados aí que eu preciso destacar, que eles são muito importantes. Tá? Aí ele me dá aí 5 estruturas, né? Me dá 5 alternativas. E eu tenho que descrever essas alternativas. Né? Para eu poder responder essa pergunta, eu preciso saber que compostos são esses, né? Porque ele só me dá o nome, ele não me dá a estrutura. Tá? Então, a primeira estrutura é essa aí, ó, o N-octano. O N quer dizer normal, né? Ou seja, uma cadeia que não tem ramificação é uma cadeia aberta. Tá? Então, esse aí é o N-octano. Para o B, o 2,4 de metilhexano, eu tenho essa estrutura aí. Certo? Para o C, eu tenho essa estrutura aqui. Para o D, eu tenho essa estrutura. E para o E, eu tenho essa estrutura. Tá? Aí eu pergunto para vocês, quais dessas aí são as cadeias menores? Bom, o octano não pode ser, né? Porque ele é uma cadeia enorme. E eu vejo que tem cadeias menores. Então eu posso excluir essa estrutura aqui. Posso excluir a letra A. Né? Vamos colocar aqui que é mais fácil. Tá. O B. O B tem duas ramificações, né? 2 metil aí. Então eu vou deixar para trabalhar com ele depois. Né? Mas eu vejo que tem outra cadeia aqui que é grande, né? Que é a letra C. Tá vendo? Ó, ela tem mais carbonos, né? Então posso excluir a C também. Aí me sobra a D e a E. Aí eu posso perceber que a letra E é a menor cadeia carbônica, né? Porque se eu for comparar com a B e a C, a D, perdão, eu vejo que a B e a D tem 6 carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? E a D também, ó. A estrutura da D está aqui. Ela também tem 6 carbonos. Só que a E tem 5 carbonos. Né? Ó, ela tem 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então são 5 carbonos. E ele me fala assim, ó, que a maior octanagem está associada com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com as ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Tá? Então, se eu olhar aí para B, a B eu vejo que tem 2 ramificações e uma cadeia de 5 carbonos. A D também tem 2 ramificações e uma cadeia de 5 carbonos. Só que aí ela tem 3 ramificações, ou seja, tem mais ramificações e tem uma cadeia menor. Então eu posso falar que o isômero que tem um índice de octanagem maior é a E. Né? Portanto, a resposta aqui é a letra E. Tá? A questão do Enem de 2014, ela vai tratar exatamente da questão que nós tratamos há uns slides atrás, né? Que é o caso da talidomida. Ela fala assim, a talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus 2 enantiômeros, R e S. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva a malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, aí tem as 5 alternativas. Tá? A primeira alternativa ele fala assim, esses enantiômeros reagem entre si? Não, né, gente? Os enantiômeros eles estão lá paradinhos, sem reagir um com o outro, né? Até porque eles são basicamente o mesmo composto, né? Quase o mesmo composto. B. Não podem ser separados? Bom, eles até podem ser separados, né? E a gente não vai entrar nesse mérito agora, né? Mas a gente também não viu nada a respeito sobre isso. Então, não pode ser essa alternativa, né? C.
não estão presentes em partes iguais. A gente viu que mistura racêmica, ela tem 50% do enantiômero R e 50% do enantiômero S. Né? Portanto, eles estão em partes iguais. Esses enantiômeros estão em partes iguais, então não pode ser AC também. D. Interagem de maneira distinta com o organismo. É verdade, né, gente? Porque se um pode causar malformação e o outro não, é porque, obviamente, um está interagindo de uma maneira distinta do outro. Tá? E E são estruturas com diferentes grupos funcionais. Não, tá errado, né, gente? Eles são isômeros. Né? Eles são isômeros ópticos. Eles não podem ter funções diferentes. Né? Eles não podem ter grupos funcionais diferentes. Tá? Então a resposta aí é a letra D. Tá? Aí mais uma questão da Unifenas. Ela fala assim, considere os seguintes compostos orgânicos. Aí me dá uma lista de 7 compostos orgânicos e quer que a gente identifique o que for correto entre as 5 alternativas que ele me coloca. Portanto, eu não tenho saída, eu tenho que montar a estrutura desses 7 compostos, tá? Então, o primeiro composto é a etilmetilamina, tá? Como que você deve montar isso? Bom, gente, é uma questão de prática, tá? Eu não vou ficar me atendo muito a isso, né? Foi por isso que eu dediquei uma parte só à nomenclatura, tá? Então, a primeira estrutura é essa, a segunda é essa, se trata de uma acetona. Terceira estrutura, um hidrocarboneto insaturado. A quarta estrutura é uma amina. A quinta, um éster, né, o butanoato de metila. A sexta, o heptantreizona, é mais uma acetona. E o sétimo, um ácido carboxílico, né, o ácido pentanóico. E aí ele me fala o seguinte. Primeira alternativa, os compostos 1 e 4 são isômeros de posição? Bom, quais são os compostos 1 e 4? Compostos 1 e 4 são esses aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Bom, gente, eu percebo o seguinte. O nitrogênio, ele está entre os carbonos, né? Então ele é um heteroátomo. Quando ele muda de posição dentro dessa cadeia aqui, eu tenho uma isomeria chamada isomeria de compensação. Não tem uma isomeria de posição. Tá? Então não pode ser a letra A. Tá? Então a letra A está errada. Letra B. Os compostos 5 e 7 são isômeros de cadeia? Bom, quem são os compostos 5 e 7? Esse aqui é o 5, né? Esse aqui é o 6 e esse aqui é o 7. Tá? Os compostos 5 e 7 são isômeros de cadeia? Bom, gente, vamos ver, né? Não, eles não são isômeros de cadeia. Por quê? Porque eles são funções diferentes. Né? O composto 5 é um éster e o composto 7 é um ácido carboxílico. Então, eles são isômeros, mas eles são isômeros de função. Tá? Eles têm o mesmo número de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E o 7 também tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3 e 4. Não, gente, aí já poderia ter excluído, né? Eu falei que ele tinha 5 carbonos, eu achei que ele realmente tivesse 5 carbonos, mas não tem. Então, nem isômero esses compostos são, né? Cometi um pequeno erro, tá? Mas acho que vocês entenderam, tá? Então, 5 e 7 não podem ser isômeros de cadeia, e muito menos eles são isômeros. Então, B não pode ser. O C. O composto 2 é isômero de posição do composto 6. Bom, vamos contar quantos carbonos tem. Agora a gente tem que tomar cuidado para contar os carbonos, né? Bom, o composto 2 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. O composto 6 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, eles têm o mesmo número de carbonos. Só que no composto 2, a carbonila, né? Ela está na posição 2. Né? Ó, aqui é a posição 2. E no composto 6, a carbonila está na posição 3. Tá? Então, a posição da carbonila muda. A função continua sendo a mesma. A cadeia continua sendo a mesma. Mas a posição da carbonila muda.
Tá? Então isso é um isômero de posição. Tá? Portanto, a resposta é a letra C mesmo. Tá? Vamos ver por que não é o D. O composto 3 pode apresentar isômeros ópticos? Qual que é o composto 3? É esse composto aqui, né? Não, se eu for olhar para cada um desses carbonos aí, eu vou ver que todos os carbonos têm ligantes, aliás, têm substituintes iguais, né? Então eles não podem ser isômeros ópticos. E aí, o composto 5 é um ácido carboxílico e o composto 7 é um éster. Composto 5 não é um ácido carboxílico, é um éster. E o composto 7 não é um éster, é um ácido carboxílico, tá? Então ele inverteu aí. Portanto, a resposta é a letra C mesmo. Então, mais dois exercícios aí. No primeiro ele fala assim: atente para as seguintes estruturas de compostos. Aí ele me coloca dois compostos aí e pergunta assim: considerando as estruturas acima representadas, é correto afirmar que formam um par de isômeros? Bom, gente, eu já estou identificando que tem uma ligação dupla aí, né? E que essa ligação dupla eu posso passar uma reta por cima, né, ó, dela na mesma direção. E eu vejo que os substituintes, em um caso eles estão do mesmo lado e do outro eles estão em lados diferentes. Então eu posso falar que se trata de uma isomeria geométrica, né? Portanto, a resposta aqui é a letra C. Tá? Essa foi bem simples. Vamos ver a outra agora. O resveratrol é uma substância presente nas uvas que contribui para a redução dos níveis de colesterol no sangue. Esse composto apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. Tá? Ele coloca a estrutura do resveratrol. Nome difícil, né? Nem sei como eu acertei isso de primeira. E aí ele pergunta: o tipo de isomeria espacial presente no resveratrol é denominada... Bom, gente, óptica pode ser? Vamos ver por que não é óptica. Para você ter uma isomeria óptica, você precisa ter um carbono ligado a 4 substituintes diferentes, certo? Precisa ser isso, ó. Ele precisa fazer 4 ligações simples e estar ligado a 4 substituintes diferentes. Se ele estiver fazendo uma ligação dupla, ele já não pode fazer, ele já não pode ser, ele já não pode fazer isomeria óptica, tá? E eu vejo que todos os carbonos dessa estrutura fazem pelo menos uma ligação dupla, tá? Então não pode ser isomeria óptica, certo? Isomeria espacial funcional? Não, isso nem existe, né, gente? Porque se é isomeria espacial, eu estou tratando de uma geometria, né? E isomeria de função, ou isomeria funcional, é isomeria plana, né? Eu não analiso geometria de nada, tá? Então não pode ser a letra B. C, isomeria geométrica? Bom, gente, sim, né? Olha só, tá vendo essa ligação dupla aqui? Essa ligação dupla, ela pode estar na configuração cis ou trans, tá? Então eu posso afirmar que essa isomeria aí é uma isomeria geométrica mesmo. Tá? Então a resposta é a letra C. Não pode ser a letra D, porque ela fala que é tautomérica, né? Eu preciso ter então um acetona e um enol, ou um aldeído e um enol. Tá? E eu não tenho essa isomeria aí, né? Ele não está me mostrando que tem essa isomeria aí. Certo, gente? Então, a resposta aí é a letra D mesmo. Letra C. Então, chegando no finalzinho da aula, né? É uma questão da Unesp de 2018. Ela fala assim: examine as estruturas do ortocresol e do álcool benzílico. E aí ele fala: o ortocresol e o álcool benzílico, aí dá 5 alternativas. A primeira alternativa, ele fala que são apresentam a mesma função orgânica. E não, isso está errado, né, gente? Por quê? Porque o ortocresol, eu vejo que tem um OH aqui ligado diretamente a uma estrutura de benzeno, né? E isso a gente viu que é uma função fenol, tá? Agora, quando o OH está ligado a um carbono normal, como aqui, no álcool benzílico, eu tenho uma função álcool, tá? Então, eles não apresentam a mesma função. Então, não pode ser a A, tá? Letra B. São isômeros? Sim. Ele só me fala que são isômeros. Ele não me pergunta se são isômeros planos, ou geométricos, ou ópticos. Ele só fala que são isômeros, tá? Ele não especifica. Então, a resposta é a letra B mesmo. Por quê? Porque se eu contar o número de carbonos, número de hidrogênios e número de oxigênios, eu vejo que é exatamente o mesmo, né? Ou seja,
O ortocresol e o álcool benzílico apresentam a mesma fórmula molecular. Tá? C. São compostos alifáticos. Compostos alifáticos, gente, são aqueles compostos com cadeia aberta, né? Que são assim, ó. E alguns podem até apresentar ramificações aqui. Tá? Então, eles não são compostos alifáticos, né? Eles têm cadeia fechada, como a gente está vendo aí. D. Apresentam heteroátomo. O que é um heteroátomo? O heteroátomo é aquele átomo que é diferente de carbono e hidrogênio que aparece entre dois carbonos numa molécula orgânica. E eu vejo que não tem nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio ligado entre dois carbonos. Eu só vejo o átomo de oxigênio, mas o átomo de oxigênio está na ponta, né, da cadeia que tem aí. Então não pode ser a D também. E E. Apresentam carbono quiral? O que é um carbono quiral, gente? Carbono quiral é aquele que tem 4 substituintes diferentes. E todos os carbonos que estão aqui, eles têm pelo menos 2 substituintes iguais. Tá? Então, olha só, esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é um CH3. Ou seja, ele é um carbono ligado a 3 substituintes iguais, que são os 3 hidrogênios. Tá? Então, ele não pode ter isomeria. Aliás, ele não pode ser um carbono quiral. Tá? Mas é só um exemplo. Se você olhar para esse carbono aqui, também. Ele também tem 2 substituintes iguais, que são 2 hidrogênios. Né? Se você fizer a estrutura certinho aí, você vai ver que ele tem 2 hidrogênios. Tá? Então, ele não apresenta carbono quiral. Última questão. Conforme se verifica na fórmula estrutural, a molécula do triptofano possui um carbono quiral. Portanto, o triptofano apresenta 2 isômeros de função? Não, gente. Isômero de função é isomeria plana, né? B. 2 isômeros geométricos? Também não. A isomeria geométrica você vê a partir de uma ligação dupla, né? C. 2 isômeros ópticos? D. 4 isômeros ópticos? Bom, gente, aqui eu tenho uma certa convergência, né? A C e a D falam de isômeros ópticos. E quando eu falo de carbono quiral, eu estou falando exatamente dessa isomeria. Tá? Então, qual que é a correta? A C ou a D? A gente vai ver já já. Tá? Mas a E também não pode ser. Por quê? Porque a E fala de isômeros de função. Isômero de função também é isomeria plana. Tá? Então, não faz parte dessa isomeria aí que ele está querendo dizer. Vamos ver aqui. Qual que é a resposta correta? C ou D? Bom, uma coisa que eu não comentei com vocês que eu deixei para comentar agora é o seguinte. Quando eu tenho uma molécula com... vou colocar aqui até uma fórmula, tá? Que é 2 elevado a N. Tá? Quando eu tenho uma molécula com N carbonos quirais, eu tenho um valor X de isômeros opticamente ativos. Né? O que são isômeros opticamente ativos? São aqueles isômeros que podem desviar a luz ou para um lado ou para o outro. Tá? Então, por exemplo, aí ele me fala o seguinte. Ele fala que a molécula do triptofano possui um carbono quiral. Ou seja, o N aqui, nesse caso, é igual a 1. Certo? N igual a 1. Se eu fizer 2 elevado a 1, eu vou ter 2. Portanto, eu tenho que o triptofano apresenta 2 isômeros ópticos. Certo? Então, a resposta aqui é a letra C. Agora, vamos supor que o triptofano apresentasse 2 carbonos quirais. Então, N aqui nesse caso seria igual a 2. E aí eu faria 2 elevado a 2. Né? 2 elevado a 2 é 4. Tá? E o 4 seria o número de isômeros ópticos. Tá? E aí, nesse caso, a resposta seria a letra D. Tá? Mas como é só 1, a resposta é a letra C mesmo. Certo? Então, gente, nós chegamos ao final dessa aula de isomeria, dessa parte, né, na verdade, de isomeria. E a gente encerra agora, né, a parte da aula 12, né, que trata de funções e estruturas orgânicas. Né? Chegando aqui, vocês já devem ter entendido grande parte da química orgânica e como ela funciona. Tá? Na 13ª aula, a gente vai tratar de reações orgânicas, que vai englobar basicamente
tudo isso que a gente viu aqui na 12ª aula, né? Ou seja, as 3 partes da 12ª aula, tá? Então, as reações orgânicas, elas são bem complexas, tá? E elas necessitam um pouco mais de atenção porque elas sempre estão caindo no Enem, tá? Sempre cai alguma coisinha assim de reação orgânica. Certo, gente? Então, muito obrigado por você ter chegado ao final dessa parte, né, e dessa aula. Né? Volte para assistir a 13ª aula, porque ela vai tratar de reações orgânicas e como a gente deve compreender no nosso universo as reações orgânicas para o vestibular. Certo, gente? Então, bons estudos aí para vocês e qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, né, ou deixar nos comentários do vídeo. Tá bom, gente?